De uma certa forma, a gente consegue matar um pouquinho da saudade, né, que a gente tem. É sempre um prazer estar aqui, um prazer. Muito obrigada, professor, pelo convite. Eu não esqueci, não, não coloquei ali na listinha, mas eu hoje vou falar antes de começar a palestra. Do amor e do carinho que eu tenho pelo senhor e por toda a equipe, né? Que são, não eram pessoas que a gente, colegas de trabalho, né? Nós somos todos amigos, né? Então, acho que isso é muito válido e muito importante. Eu vou colocar então aqui para compartilhar, aí quando o senhor achar que deve, a gente inicia. Pode começar, vai no teu tempo, coloca e vamos embora. Colocar aqui. Tá aparecendo aí certinho? Tá, chegou. Chegou. Nossa, 2017, faz tempo já. Faz tempo, né? Faz um tempinho. Bom, eu queria começar falando um pouquinho só sobre esse prazer, né, de estar aqui hoje e de todo o tempo que a gente tem junto. Então, na verdade, a gente começou ali essa caminhada em 2016, na verdade, né, que a minha especialização começou em 2016, onde a gente foi fazer a especialização lá na Fundecto, né, com o professor Lage. E aí, na época que eu fiz, a gente fez um curso de 18 meses, que era um curso semanal. E então, a gente teve uma duração de 18 meses, terminamos em setembro de 2017. E aí, era a minha turma. Vocês vão ver aí que alguns estão por aí, né? Que são os nossos amigos e que fazem parte da equipe hoje. Então, a Gil, a Maísa, o Paulo, a gente está por aí, né? Taina também fez parte por algum período. E aí, em 2017 também a gente começou a, a participar também do curso que o professor tinha lá na USP, né? Que era o Endomolares, um curso de aperfeiçoamento, atualização. Continuamos juntos aí. Tive a oportunidade também de participar do curso de especialização, né? Acompanhar, poder ajudar um pouquinho lá na USP. Aqui é uma fotinha da gente, né? Dos professores e dos tutores. Ah, muita gratidão também, tanto ao professor Lage quanto toda a equipe, né? A Eli, o Léo, a Nath, que foram uns dos meus três professores da especialização, além do professor. E também o pessoal que ficava com a gente lá junto com a Endomolares. Rai, conheci ali na especialização também, né? Começou ali a fazer a especialização e depois foi parte da nossa, é parte da equipe do professor lá de Marx. E então, enfim, a gente teve também essa passagem para São Leopoldo Mandique, onde eu tive o prazer de conhecer Ricardo, Elaine, Karen, algumas outras pessoas que passaram também, né, e que ficaram tiveram tiveram que ir para fora do país, né, tiveram outros compromissos. E também agradecer o professor que nessa foto da direita aqui, ele veio aqui no curso de São José, né, dar uma aula. Lembra, professor? Lembro e foi muito legal, foi uma turma muito boa. Tenho contato com alguns desses seus alunos daquela época ainda. Então, são os cursos de São José, né, que a gente dá especialização e atualização aqui. Então, a gente tem uma história juntos aí, né, de muita alegria, de muita gratidão. Bom, entrando então no tema da palestra de hoje, que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o cemento alter. Deixa eu só diminuir aqui para facilitar.
E aí, então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Cementoté, diagnóstico, desafios e qual a conduta clínica que a gente vai utilizar. O que todo endodontista precisa reconhecer precocemente. Por que que a gente fala isso, né? Sobre a questão da gente reconhecer precocemente? Porque essa situação, né? Essa situação clínica atípica, ela é muito subdiagnosticada, então muitas vezes ela passa desapercebido. Por isso que a gente fala em reconhecer precocemente. É importante a gente saber diagnosticar legal esse tipo de condição para a gente poder tratar da forma correta e não deixar essa doença evoluir. Porque aí, se ela evoluir, ela vai causar vários problemas para o paciente, né, no futuro, vai ter cada vez mais reabsorção óssea, perda óssea, aumento da inflamação, aumento da infecção. E aí esse dente ele fica num prognóstico já muito ruim da gente conseguir um bom resultado depois no tratamento. Bem, o que que a gente tem então de objetivos para conversar hoje? Eu quero passar a compreensão que é sobre o Cemental Tear, a gente reconhecer quais são os sinais clínicos e radiográficos, então, como que a gente, numa consulta, né, numa avaliação inicial, o que que a gente precisa, perguntar, saber, quais são os exames complementares que a gente precisa utilizar para a gente chegar, num diagnóstico mais, fidedigno da situação. Como é que a gente vai diferenciar essa condição de outras? Porque a delaminação de cimento ela é muito parecida com, clinicamente, radiograficamente, com algumas outras, situações, né? Com alguns outros diagnósticos que a gente vai encontrar. E também discutir um pouquinho sobre as condutas clínicas, como que a gente vai abordar esse caso, ou como que a gente vai passar isso para o paciente, o que que a gente vai falar, quais são os prognósticos, o prognóstico, né? Então, qual a chance disso funcionar, dar certo, esse tratamento dar certo, qual a chance de isso também não dar certo, e esse dente ter que ir para extração. Então, tudo isso eu acredito que tem que ser muito bem conversado com o paciente, porque apesar da gente ter o prognóstico daquele caso, a gente não decide sozinho, a gente recomenda fortemente, mas a gente não decide sozinho, porque na verdade o paciente tem que querer e aceitar. Claro que você vai explicar para ele tudo que pode acontecer, então todos os riscos, benefícios e tudo que pode acontecer ali durante o tratamento. Mas ele tem poder de decisão, né, do que vai ser feito naquele caso, no dente dele, no caso, né, do paciente. E por que que a gente vai falar um pouquinho hoje? Por que que eu quis trazer esse tema, né, do Cemental Tear? E apesar de não ser assim um assunto super novo, ele é muito, é bom, ele é, como a gente já falou, né, uma condição rara, apesar que hoje muitos radiologistas dizem que não é tão raro mais, porque com a utilização da tomografia computadorizada, consegue-se achar mais casos de Cemental Tear. Então, é, por, por esse exame de imagem ele ser mais específico, né? A gente ter uma qualidade melhor, a gente conseguir enxergar melhor certas estruturas. Então, hoje em dia, eles dizem que não é uma condição mais continua rara, mas não tanto como era considerado antigamente. Então, para a gente ter uma ideia, nos trabalhos mais antigos, nos artigos mais antigos, eles relatavam a prevalência dessa delaminação de cimento em torno de 2%, né? E aí, eles falam também que 2% gira nessa porcentagem também pelo fato de ser subdiagnosticada. E por que que era subdiagnosticada? Porque a gente não tinha um exame de imagem legal, né? Que muitas vezes poderia mostrar para a gente que a gente tinha uma delaminação de cimento nessa condição, né? Na condição que o dente apresentava. Então, muitas vezes era por isso.
Hoje em dia, eles relatam que isso tem aumentado de porcentagem, que isso gira em torno de 7%. Também não é assim, né? Uma coisa que aparece todo dia, mas já é uma coisa que a gente consegue identificar com mais facilidade. E aí, o Cementoter, ele tem um alto índice de erro diagnóstico. Por que que ele tem esse alto índice? De novo, porque muitas vezes, radiograficamente, a gente não consegue enxergar, né? E assim, até o professor falou ontem, né? O professor Rodrigo falou ontem na palestra de tomografia, né? Sobre o tomógrafo, né? Que o ideal é ter um tomógrafo no consultório. E realmente, nossa, a tomografia é um exame, principalmente para nós endodontistas, ele é um exame fundamental, a gente precisa ter. É importante a gente pedir para o paciente fazer essa tomografia, mas a gente sabe que ainda a realidade da grande maioria dos profissionais não é essa, né? E dos profissionais e também, assim, a gente, às vezes, tem muita relutância do paciente, né? Então, às vezes, a gente pede uma tomografia e o paciente não quer fazer, ou ele não tem condições realmente de pagar por um exame desse, né? Então, a gente ainda tem essa dificuldade, algumas vezes, de poder pedir um exame que é um pouco mais caro, que muitas vezes é fora do consultório, né? E então, por isso, a gente acaba tendo erro no diagnóstico, porque o exame rotineiro, né, que a gente tem, o que está ali na mão, que a gente tem todos os dias, é o exame radiográfico. Ele tem impacto direto no prognóstico do dente, porque se a gente não consegue diagnosticar esse tipo de situação, se a gente não diagnostica, a gente não trata, a gente só trata o que é diagnóstico, né? Então, se a gente não diagnostica essa condição, a gente vai tratar aquele dente e não vai resolver o problema. A gente não vai resolver o problema daquele paciente. Então, ele vai muitas vezes persistir com sinais e sintomas, dor, inchaço, presença de fístula, tudo isso vai estar presente ali e a gente não vai fazer um tratamento para o paciente que não vai ser eficaz. E ele como a gente já disse no slide anterior, é muito frequentemente confundido com outras doenças, né? Então, pode ser muito confundido com fratura radicular, com lesão endodôntica, com lesão periodontal, ou com associação delas, né? Com associação da lesão endopério. E aí, como a gente define essa situação atípica, né? O que que é o cemento alter, né? Cemento alter, ou delaminação de cimento, que é como essa situação clínica ela é chamada no português, ela nada mais é do que um destacamento ou a separação desse cimento da raiz radicular. Da raiz radicular, lógico, né? Então, o que que acontece? A gente tem, né, nesse esqueminha aí da imagem ao lado, só para a gente entender bem didaticamente o que que acontece, a gente tem a coroa e a raiz desse dente, e na parte radicular, a dentina radicular, ela é coberta por cemento. Esse cemento, muitas vezes, ele destaca dessa raiz, dessa dentina radicular, e ela pode ter um destaque tanto parcial ou incompleto, que a gente chama, como um destaque completo ou total desse cemento. E aí, quando esse cemento ele destaca, ele normalmente vai destacar nessa linha incremental aqui do corpo do próprio cemento, onde ele está aderido aqui na porção dentinária radicular do dente. É, a causa do cemento alter ainda é incerta, então a gente fala que como causa idiopática, né? Então, existem vários fatores, tanto internos como externos, que podem ajudar e podem influenciar no desenvolvimento do cemento alter, mas não tem nada muito definido. Então, a gente ainda tem muitas dúvidas em como, o porquê, né, disso acontecer
em um dente ou em vários dentes específicos. Não tem sintomas clínicos específicos, então, assim, é difícil da gente diagnosticar também por isso, porque não tem clinicamente falando, não tem um sinal patognomônico que a gente fala, se tem tal coisa, é delaminação de cemento. A gente não tem isso, né? Então, as características, elas são muito semelhantes às outras doenças que a gente tem. Então, aos outros tipos de diagnósticos, tanto endodônticos como periodontais, porque quando a gente fala de delaminação de cemento, a gente está envolvendo, a gente pode envolver tanto a parte endodôntica quanto a parte periodontal desse dente. E aí, o que que acontece? Quando, quando essa separação ela acontece, né? Esse destacamento do cemento acontece, esse cemento ele fica ali solto naquela região. Na região onde ela destacou, pode ser terço cervical, terço médio ou terço apical. Quando ela fica ali, os tecidos circundantes em volta daquele fragmento, ou seja, o tecido periodontal, o tecido ósseo que está ali em volta, ele é gradualmente destruído aos poucos. Por quê? Esse, esse, esse fragmento, ele fica ali como se fosse o corpo, né, nosso entende que destacou do órgão, ele é um corpo estranho. Então, ele é considerado um corpo estranho. E aí, o nosso corpo, ele entende que a gente tem ali um corpo estranho e que ele vai reagir como uma inflamação de corpo estranho. Então, naquele local, vai começar ali uma inflamação, mesmo que seja de baixa intensidade, mas uma inflamação crônica, que fica ali persistindo por muito tempo. E aí, isso vai induzir uma destruição daqueles tecidos. Então, o tecido periodontal, ele começa desintegrar. A gente pode ter, aí o tecido desintegra, a gente vai começar a ter o osso ali em volta afetado. Então, esse osso em volta desse dente, ele vai começar a reabsorver. Então, a gente vai ter esses sinais, né, de destruição aí, de inflamação. A gente vai ter, pode levar ao trajeto fistuloso, né? Ter uma fístula, um abscesso naquele dente. A gente pode ter uma bolsa periodontal, que normalmente ela é profunda, isolada. A gente vai ter secreção purulenta, porque a gente vai começar a ter ali, principalmente se a gente tiver um acesso periodontal nesse local onde destacou. Aí ainda piora, né? Porque aí a gente vai ter uma bolsa periodontal, onde a gente vai ter micro-organismos naquela região, além da inflamação que o fragmento já está induzindo. Então a gente vai ter uma infecção ali, vai ter uma coleção purulenta, vai ter drenagem, vai ter pus, né? Vai ter dor, o paciente vai ter dor, né? Então, a gente vai ter que acabar entrando aí com o tratamento periodontal, endodôntico ou os dois, né? Dependendo da localização. Bom, o que que a gente tem de características gerais, né? No caso da delaminação do cimento. Como a gente falou, né? Então ainda tem uma causa desconhecida, a gente não consegue bater o martelo do que exatamente pode causar, a gente sugere algumas opções. Normalmente ocorre na superfície radicular, então você, quando a gente vai fazer observação, né, num exame de imagem, normalmente a gente vê esse fragmento destacado totalmente ali da raiz, e aí destaca mesmo da região ali em contato com a dentina radicular. Mas esse destacamento, ele também pode ocorrer no corpo do cemento. Então, a gente tem ali a linha incremental ou a dentina radicular adjacente, e aí ela pode ocorrer fragmento parcial, né? Então, seria a parte que está no meio do cemento, entre a parede dentinária radicular e a parede mais superficial do cemento. Então, ela pode ocorrer ali no meio do caminho ali, entre a dentina e o cemento mais superficial.
É mais difícil, mas pode acontecer também. Talvez seja mais difícil também de visualizar. Esse fragmento, então, ele vai induzir, né, essa irritação mecânica, vai ficar ali no periodonto e causar essa inflamação, crônica, né, persistente. E quando a gente tem esse destacamento ou quando esse cimento ele está fragilizado, muitas vezes a carga, a própria movimentação da carga mastigatória vai mudar esse fragmento de lugar. Ou se esse fragmento ele ainda não está totalmente deslocado, né? Ele tem uma fragmentação parcial. Com a própria movimentação e força mastigatória, esse fragmento ele vai se soltar. E aí ele vai ficar ali causando essa inflamação constante e crônica naquela região. A gente pode observar também que normalmente, não é via de regra, né? Mas normalmente acomete mais pacientes masculinos. E tem se observado também que a condição, a situação, ela aparece mais em pessoas idosas. Bom, os dentes mais acometidos. A literatura diz que os dentes mais acometidos por essa situação são os incisivos superiores, são os dentes anteriores, os dentes com histórico de trauma e dente com ou sem tratamento endodôntico prévio. Ou seja, os relatos, né, a evidência científica fala que normalmente os dentes mais atingidos são os dentes unirradiculares. E que se a gente for pensar na lógica de os dentes com histórico de trauma aparecer mais delaminação de cimento, então os incisivos superiores têm maiores chances da gente sofrer um traumatismo, né? Sempre quando a gente fala de trauma, os incisivos superiores eles são os mais afetados. Então, automaticamente, se esses dentes, né, essa condição, ela está associada com dentes que têm histórico de trauma, então, consequentemente, pode ser que ele apareça mais, desculpa, mais em incisivos superiores. Mas também existem alguns estudos que mostram que não existe diferença significativamente diferença estatística, né, significativa entre os dentes superiores e anteriores, mas que os dentes unirradiculares e superiores e inferiores, não existe diferença estatística real, mas que os dentes unirradiculares e anteriores são os mais acometidos por essa condição. Dente com tratamento endodôntico não interfere, então, independente se esse dente tem o canal tratado ou não, ele não interfere na porcentagem aí que essa condição aparece. Bom, e aí em relação à etiologia, né, o que que se fala então? Que a gente sabe que não tem uma causa específica, né, mas existem alguns fatores que contribuem e que estão correlacionados com a condição. Então, os dentes, novamente, né, dentes com históricos de trauma. E aí, quando a gente fala de trauma, a gente fala tanto dos traumas grandes como de traumas pequenos. Então, dente traumatizado, seja por uma batida, né, o paciente caiu, bateu a boca, teve um acidente de futebol, levou um soco. Então, esses históricos de trauma maiores, né? Como também o trauma oclusal. O próprio trauma oclusal, ele pode acontecer da forma primária ou secundária. A forma primária do trauma, acontece quando a gente tem as forças oclusais excessivas mas que estão atuando sobre um periodonto saudável. Então, é quando esse paciente tem um bruxismo, um apertamento, um contato prematuro, presença de prótese antagonista que vai ter um trauma oclusal ali, às vezes um pouco mais exacerbado. Mas a gente está lidando com um periodonto saudável, normal.
O secundário já são essas mesmas forças de bruxismo, e de contato prematuro, porém em dentes com suporte periodontal inadequado. Ou seja, quando esse paciente ele tem uma periodontite, então ele já tem o suporte periodontal afetado. E aí isso pode levar a um deslocamento dentário e aumento da mobilidade desse dente. E aí, se isso acontece, né, ali de novo com as forças mastigatórias, a gente tem mais chances de destacamento do cemento da raiz e, como esse paciente já tem o periodonto agredido, ele ainda pode ter bolsa naquela região. E aí, além do destacamento do cemento, ele vai ter a contaminação por micro-organismos via bolsa periodontal. Bem, então, se o paciente ainda tem problemas periodontais, isso piora esse quadro que a gente já teria mesmo com um periodonto saudável. Quando a gente tem infiltração e colonização bacteriana ali dentro daqueles nichos, né, da bolsa periodontal, e isso induz a necrose daquele fragmento de cemento, que vai ficar ali alocado naquela bolsa periodontal. E aí, além disso, o cemento que está aderido à parede, com os micro-organismos, as bactérias ali da bolsa periodontal, com esse contato, né, dos micro-organismos ali, a gente vai ter contato de enzimas proteolíticas combinadas com subprodutos bacterianos que vão causar ali um microambiente inflamatório ainda maior e mais exacerbado nessas bolsas periodontais, o que vai aumentar, a profundidade da bolsa, vai, aumentar a contaminação, vai ter fragmento necrótico de cemento, tudo junto, né? Então, essa condição, né, ela só vai aumentar. Então, vai aumentar a reabsorção óssea, vai ter coleção purulenta, todos esses aspectos da inflamação e da infecção. E também existem alguns estudos que têm associado condições de má nutrição com a delaminação de cemento. Porque eles dizem que a má nutrição pode levar à formação de um cemento mais fino e mais fraco. Então, se esse paciente ele tem falta, fizeram muita correlação com a falta de vitamina D. Então, se esse paciente tem uma má nutrição, uma falta de uma vitamina que seja importante ali na formação de tecidos mineralizados, então, consequentemente, na formação de cemento, a gente vai ter um cemento mais fraco e mais fino, o que leva a maiores chances de fratura e destacamento desse cemento da raiz. E aí a gente, os estudos, tem um estudo principal, que depois até se vocês quiserem eu posso encaminhar, que fala muito sobre isso. E aí nesse estudo, o paciente tem vários dentes acometidos, não é um. Então normalmente eles associam que a condição sistêmica ele está bem relacionado com mais de um dente acometido. Bem, quando a gente pensa em apresentação clínica, então, o que que a gente vai observar quando o paciente chegar com essa condição no nosso consultório? Bom, muitos casos do cemento tear ou da delaminação de cemento, ela é assintomática. Então, muitas vezes o paciente, principalmente quando está na fase inicial. A fase inicial do Cementoter, ela tem poucos sinais clínicos, né? E até mesmo radiográficos, porque fica um pouco mais difícil de visualizar. Mas então, nesse período inicial, muitas vezes é assintomático. O paciente não vai sentir nada, não vai relatar nada, ele não vai ter uma queixa principal. Agora, em casos mais avançados, a gente já vai observar dor localizada ou difusa, então não necessariamente o paciente vai conseguir te dizer que ele sente dor exatamente naquele dente, mas ele pode te dizer a área onde ele está sentindo. Na grande maioria das vezes, a gente vai encontrar tumefação gengival, então vai ter um inchaço ali, porque a gente está com uma inflamação ali de baixa intensidade.
que está agredindo aqueles tecidos, né? Que está produzindo todos aqueles sinais de inflamação, que inclusive um deles é a tumefação, né? Aumento de volume. Vai, pode apresentar abscesso ou fístula, então a gente já está ali numa reação de corpo estranho, ou a gente já tem uma contaminação por micro-organismos, e a gente vai ter abscesso, fístula, né? Então, nessa imagem aqui de cima, a gente pode observar que esse paciente, ele tem uma fístula aqui, ó, bem na região do 21, uma região do 21, uma fístula ativa, e na região média, mais ou menos, né? Cervical média ali, do dente. Mas por quê? Porque muito provavelmente pode ser que o fragmento esteja ali naquela região. Mas a fístula, ela vai achar o caminho onde é mais fácil para ela poder drenar. E aí, essa fístula, ela também pode aparecer lá em cima, próximo ao ápice do dente. E aí, normalmente porque já vai ter ou envolvimento endodôntico, ou porque esse destacamento ele está presente ali no terço apical do dente. E aí a gente vai encontrar, pode encontrar também bolsa periodontal isolada. Normalmente, quando a gente tem essa condição do cementoter, principalmente quando afeta uma face só do dente, a gente vai encontrar uma bolsa periodontal isolada, a gente vai sondar ali 3 pontos da vestibular do dente e 3 pontos da lingual, que é assim que normalmente a gente faz a sondagem. Então, a gente pega a vestibular, sonda mesial, ponto central e ponto distal. E aí, no lingual, palatino, mesma coisa, né? Ponto mesial, ponto central e ponto distal. Normalmente vai ser em uma das faces, mais localizada. E aqui nessa imagem a gente até consegue ver, ó, o destacamento. A gente vê uma linha aqui nessa região, bem na seta amarela, onde a gente pode ter, onde aqui aparece, né? A gente tem esse fragmento de cemento aqui, ó, localizado na região que se estende da região cervical média e quase, e apical ali, né? Quase. E aí a gente vai ter mobilidade, porque é aquilo que a gente estava falando. Se a gente tem o fragmento na porção cervical média do dente, a gente tem uma bolsa periodontal, a gente tem contaminação, vai sendo uma retroalimentação o tempo todo. Então, essa bolsa periodontal, ela não vai se curar. Muito pelo contrário, ela só vai aumentar, porque vai degradar mais ainda o tecido periodontal, vai ter ainda mais perda óssea e, consequentemente, o dente vai ficar com uma mobilidade. Então, aqui, na verdade, é mais para ilustrar, ó, que esse dente ele tá um pouco mais lingualizado que os outros, né, na linha oclusal ali. Por quê? Porque ele teve essa mobilidade. É um dente que está com mobilidade devido à perda óssea e bolsa periodontal na região. Aqui, gente, tem uma tabelinha para a gente poder entender, assim, conseguir visualmente comparar as três situações que normalmente elas são as situações mais confundidas. Então, o que que a gente tem de igual e diferente em cada uma, para a gente conseguir diferenciar o cementoter da lesão endodôntica e da lesão periodontal, tá? Então, isso a gente avalia nos aspectos clínicos, né? Uma avaliação clínica. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em dor, no cementoter, a gente vai ter uma dor localizada ou difusa. Vai depender, da localização, né? E em que estágio está essa, essa delaminação de cemento. A lesão endodôntica, normalmente a dor ela vai ser mais localizada, dependendo da situação também, né? E o paciente vai relatar mais uma dor à percussão e palpação daquele dente. A lesão periodontal, geralmente, não tem dor, a não ser que esteja num estágio já muito avançado, onde a gente tem uma bolsa muito profunda, ou quando a gente tem, um abscesso periodontal, né? Então, numa situação geral, normalmente é ausente ou
dor leve. Em relação à fístula, no sementoter a gente vai ter fístula, claro, dependendo do estágio também, né? Mas vai ser frequente e persistente, ela não vai se curar. Então a gente vai fazer um tratamento endodôntico muitas vezes e não vai resolver, a fístula vai continuar. Na lesão endodôntica, é comum a gente ter fístula também, né, em situações de abscesso crônico, mas que tende a regredir após o tratamento endodôntico, né, um tratamento endodôntico adequado. Na lesão periodontal, é raro a gente ter fístula, é mais difícil aparecer. Em relação à mobilidade dentária, então, cementoter é localizada e pode surgir precocemente. Então, às vezes, o dente não tem nada, aquele paciente ele não tem doença periodontal e tem uma mobilidade num dente específico. Na lesão endodôntica, geralmente é ausente, a não ser que a gente tenha uma situação também de doenças periapicais, né? E aí, eventualmente, pode ter uma pequena mobilidade. E lesão periodontal é normalmente generalizada, ou a gente consegue encontrar em vários sítios. O teste de vitalidade pulpar, Cementoter, pode estar normal, pode estar alterado, porque se a gente tem um fragmento na região apical, isso pode levar à necrose, do dente. Então, pode estar tanto normal como alterado. Agora, se esse fragmento tiver terço, médio ou cervical, a vitalidade, né, o teste de sensibilidade pulpar vai dar com normalidade. Na lesão endodôntica, o teste é negativo, a gente já não tem mais vitalidade pulpar. E na lesão periodontal, é generalizada ou em múltiplos sítios. Oh, desculpa, falei errado. É o teste de vitalidade, ele é normal, porque aqui a gente não tem problema endodôntico, né? A gente só tem problema periodontal, que se estender também pode virar uma lesão endopério e isso acabar levando à necrose do dente. Resposta ao tratamento endodôntico, então, no cementoter pode ser ausente ou insatisfatória, porque pode ser que não precisou tratar esse canal. Então, pode ser que esse dente ele não tenha canal tratado, tá? Então, vai estar ausente. Ou, se estiver presente, vai estar insatisfatório, porque a gente vai ter lesão óssea, né? Reabsorção de osso. Na lesão endodôntica, a resposta do tratamento ela é favorável, desde que a gente faça um tratamento adequado, né? Então, normalmente é favorável. E na lesão periodontal, isso não interfere. Na radiografia periapical, no cementoter, normalmente a gente vê radiolucidez lateral irregular e possivelmente a gente possa enxergar um fragmento ou não. Vai depender em qual face que esse fragmento está. Na lesão endodôntica, a gente vai ver uma lesão periapical clássica, né, de reabsorção na região do ápice, que envolve o, a- o ápice dentário. E na lesão periodontal, perda óssea horizontal ou vertical, dependendo do grau de doença periodontal. Na tomografia, aí sim, a gente já consegue enxergar no cementoter fragmento do cemento dessacado, né? Em qual posição ele está, porque agora a gente tem uma imagem 3D. Na lesão endodôntica, a gente só vai ver a lesão restrita ao canal, que tem realmente envolvimento ali com o dente. E na lesão periodontal, defeitos ósseos periodontais, bolsas profundas, perda óssea, normalmente vertical. E evolução clínica. O cementoter é progressiva e é de difícil resolução, porque é de difícil diagnóstico muitas vezes. Lesão endodôntica, regressão após tratamento, na grande maioria dos casos. E lesão periodontal é crônica. Então, a gente vai. É um tratamento contínuo, né? A gente sempre vai precisar fazer alguma intervenção. Bom, o que que a gente tem então de achados radiográficos? Quando a gente vai fazer, então, a gente já fez ali
o exame clínico. Pegou as informações do paciente, então perguntamos para ele sobre dor, fizemos testes de sensibilidade pulpar, teste de palpação, teste de percussão, e aí a gente vai fazer exame radiográfico. E o que que a gente observa quando a gente faz exames radiográficos? A gente pode achar radiolucidez irregular lateral à raiz. Então, quando a gente fala de cemento alter, é muito comum a gente ter essas imagens, laterais. Por quê? Normalmente, o destacamento a gente observou, assim, através de alguns trabalhos, né, dos trabalhos científicos, que a grande maioria destaca na região lateral. Então, mesmo que seja apical, no terço apical do dente, ela começa esse destacamento lateral, a lesão ela começa um pouco lateralizada e depois vai aumentando de tamanho, vai muitas vezes envolvendo o tecido pulpar e vai depois, né, formando toda aquela lesão em volta do dente. E muitas vezes também, quando a gente vê essa radiolucidez lateral, a gente pode confundir com canal lateral. Se a gente não vê o fragmento, a gente pode achar que naquela região ali a gente tem um canal lateral e que precisa ser tratado, né? Então, se a gente não observa o fragmento, realmente a gente faz um diagnóstico errado e, consequentemente, o nosso plano de tratamento também não vai estar adequado para aquele caso, tá? A gente também pode observar o fragmento radiopaco na radiografia. Não é impossível, né? A gente consegue enxergar, mas tudo depende em qual face que esse fragmento ele tá. E normalmente ele aparece como? É uma massa radiopaca, normalmente é pontuda, ou ele aparece em lascas. Então, se a gente observar nessa primeira imagem aqui radiográfica, no caso nesse caso aqui, né, o paciente ele tinha uma fístula e aí foi feito um rastreamento de fístula, então a gente vê que tem uma gutta percha aqui, ó, entrando nessa região, né? E aí a gente faz uma fistulografia e vê até onde essa gutta percha ela vai chegar, que normalmente aponta pra gente o local onde está acontecendo o problema ali, né? E aí, quando a gente observa aqui nessa imagem, a gente vê que tem uma imagem radiolúcida lateral à raiz, aqui, né, nessa região, na região distal aqui, e a gente consegue ver aqui, bem na ponta da seta, o destacamento, né? Então, aqui, bem aqui, a gente consegue ver esse fragmento de cemento, bem nessa região aqui, já terço médio apical do dente. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar o fragmento. Agora, se a gente for observar essa segunda imagem radiográfica, a gente vê que tem uma lesão bem extensa, tanto lateral quanto apical, que se a gente olhar, numa primeira impressão, a gente até nos induziria a pensar num cisto, né? Porque a lesão cística, ela é bem delimitada, assim, ela tem esse formato de moringa, arredondada, mais circular, com essas características, então pode nos induzir também a pensar numa lesão cística. E aqui a gente já não consegue observar tanto um destacamento. Nessa radiografia aqui, a gente não consegue ver um fragmento de cemento. Mas essa radiografia, com certeza, é um caso de cemento-alter. Então, assim, muitas vezes a gente não vai conseguir identificar essa situação apenas pelos aspectos clínicos e radiográficos. A gente pode ter uma ideia, talvez, né? Uma sugestão, mas aqui, nessa situação dessa segunda radiografia, talvez a gente ainda não consiga bater o martelo de que seja delaminação de cimento e pronto, acabou, né? Então a gente fica numa dúvida. Se a gente observar também essa radiografia, essa também, a gente pode imaginar que seja uma fratura radicular,
né? Por quê? Porque a fratura radicular, ela tem bastante esse aspecto. Então, a gente tem, pode ter uma lesão mais apical, uma lesão lateral. Normalmente, a gente fala que a fratura vertical, a imagem radiográfica nos dá a ideia de uma lesão em J, né? Então, que vem ali da região cervical, média, enfim, até a região apical, e aí também vai afetar, né, o tecido pulpar, mas então também pode ser confundida com fratura radicular. E o que vai tirar essa dúvida nossa vai ser o pedido da tomografia. Aí, se a gente não vê radiograficamente, que em muitos casos acontece, não tem jeito, a gente precisa desse exame complementar, a gente precisa da tomografia para poder bater o martelo do que é. Porque se a gente não está enxergando na radiografia, muito provavelmente esse fragmento ele pode estar por vestibular ou por lingual palatina. E aí, se ele tiver por vestibular ou lingual palatina, a gente não vai conseguir ver, né? Porque a radiografia, ela é uma imagem 2D. E aí a gente não vai conseguir ver essas outras faces do dente. Já com a tomografia, a gente vai conseguir ter essa imagem tridimensional. O que a gente pode fazer para ajudar, né, no consultório, que é o que a gente tem corriqueiramente, né, no consultório, é o raio-x. O que a gente pode fazer para ajudar é mudar a angulação dessa radiografia. Então, a gente pega esse dente, a gente faz uma radiografia ortorradial, aí a gente faz essa radiografia do mesmo dente de novo, mais mesio-radial e mais disradial, para a gente ver com essas diferenças de angulação se a gente consegue ver ou não algum fragmento. Isso ajuda um pouco, de repente, se está ali numa interface entre lingual e mesial ou vestibular e distal, se a gente vai fazendo essas mudanças de angulação, às vezes a gente consegue observar, né, esse fragmento. Então, infelizmente, a radiografia tem essas limitações, né, de sobreposição de estrutura. A gente vai depender um pouco dessa angulação para conseguir eventualmente ver, porque também, mesmo mudando de angulação, pode ser que a gente não encontre esse fragmento, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade de visualizar isso e acabar confundindo com outros diagnósticos. Paty, Oi. a gente não está vendo o seu cursor na imagem, se você estiver passando. Pera aí, deixa eu ver. Aqui? Tá dando pra ver? Isso. Não, Não? não. Se você Ih, estiver mostrando com o mouse na imagem, não está vendo. deixa eu ver aqui. E agora? Agora sim. Ah, beleza. Obrigada. Né? Bom, então, qual que é o papel da tomografia, né, nessas situações? A gente vai ter, obviamente, né, a avaliação tridimensional desse dente. Então, a gente vai conseguir ver todas as faces dele. Mesial, distal, palatina, vestibular, lingual, né? Enfim, a gente vai conseguir ver todas as faces e de vários cortes diferentes. Então, a gente consegue ver corte coronal, sagital, axial, o que permite com que a gente localize mais fácil esse fragmento de cimento. Então, a gente consegue, né, fazer essa localização melhor. Aqui, até se a gente for olhar nessas imagens, ó, nessa região aqui desse dente, ó, na face lingual, palatina, a gente consegue ver bem aqui nessa região, ó, que a gente tem um destacamento desse cemento, acompanhado de uma lesão já, né, radiolúcida aqui na região bem cervical desse dente. Nesse outro caso aqui, nessa segunda imagem também, a gente consegue perceber, ó, aqui já na região mais média, apical, aqui a gente tem esse destacamento aqui do cemento, também por palatina, que muito provavelmente numa radiografia a gente não ia conseguir localizar, né? E aqui também a gente consegue ver, aqui um pouquinho mais difícil, né? Mas aqui, ó, na região também
palatina e na região mesial desse dente, até um pouquinho aqui na distal também, a gente consegue, né, nessa visão axial, a gente consegue ver esse destacamento do cemento ali em volta da raiz do dente. Além disso, né, além da gente conseguir localizar o fragmento do cemento, vai ser mais fácil para a gente planejar o caso, porque a gente vai ter a certeza exata de onde está esse fragmento. Então, se a gente vai precisar fazer um tratamento periodontal, ou se a gente vai precisar fazer um tratamento endodôntico, ou se a gente vai precisar das duas coisas juntas, ou se a gente vai precisar fazer um tratamento cirúrgico, né? E também, com a tomografia, a gente vai conseguir ver, em quais paredes a gente tem esse destacamento. É em uma? É em duas? É em todas as paredes? Né? Então, definindo isso tudo, a gente consegue fazer um planejamento muito mais assertivo. E a chance do nosso tratamento dar certo, ele aumenta muito, né? Outra coisa, a gente consegue também delimitar o tamanho da lesão. Então, isso também vai servir para o prognóstico. Porque se esse dente já tem muita perda óssea, mobilidade, é, dificuldade de reabilitação, muitas vezes pode ser que a gente não consiga manter esse dente, né? Então, se ele perder o osso ali em volta do dente todo, ele tem uma mobilidade, ele não vai conseguir fazer uma reabilitação desse dente. Então, todas essas informações vão servir para a gente ser assertivo no nosso diagnóstico, no nosso prognóstico e o que que a gente vai passar para o paciente e a chance do nosso tratamento dar certo. Bem, aqui eu trouxe mais também a título de curiosidade, caso alguém tenha interesse também sobre o assunto, a gente tem esse. A gente tem, não, né? Eu tinha pesquisado sobre esse artigo que foi publicado no International Endodontic Journal. Ele fala sobre a classificação, é uma revisão de literatura, que ele fala sobre a classificação e recomendação de tratamento. É um artigo bem legal, ele é bem completo e ele fala basicamente tudo sobre cemento alter. Então, ele fala como fazer o diagnóstico, quais são as características clínicas, as características radiográficas. Fala também sobre as características da tomografia, como que a gente pode enxergar. Ele fala também sobre a classificação, então, em relação à localização e quantas faces o cemento alter ele atinge, né? Então, como ele é classificado. Que mais que fala esse artigo? Ele tem várias tabelinhas que também falam sobre fatores externos e internos que podem implicar no surgimento dessa delaminação de cimento. E também fala sobre condição clínica, quais os tratamentos que a gente pode utilizar para resolver. Fala também um pouquinho sobre prognóstico. Então, assim, é um artigo bem completo, ele é bem legal. Dá para estudar legal sobre ele, tirar várias dúvidas também. E aí, nesse mesmo artigo, como eu falei para vocês, ele tem a classificação do cemento alter. Então, em relação à classificação, ele vai da classe 0 à classe 6. E aí, como é feita essa classificação? Então, a classe 0 é quando a gente tem um destacamento do cemento, da raiz, mas a gente ainda não tem envolvimento periodontal, não tem ainda degradação desse tecido periodontal, não tem lesão, não tem nada ainda, a gente só tem o destacamento desse cemento. Não tem inflamação, não tem nada ainda naquela região. A classe um, a gente já tem o destacamento desse cemento já com um envolvimento periodontal, mas não da crista óssea. A crista óssea ainda permanece intacta. Mas aí a gente já tem a pequena presença de uma lesão lateral, uma reabsorção óssea lateral que não envolve o ápice, então que não envolve a parte endodôntica ainda.
Aí na classe 2 a gente tem destacamento de cemento, a gente tem essa lesão, essa área radiolúcida, né? O osso já começa ali a degradar naquela região, mas com o envolvimento apical, então aqui na classe 2 a gente tem envolvimento endodôntico, mas ainda tem preservação da crista. Na classe 3 tem o destacamento, tem essa lesão óssea, não tem envolvimento endodôntico, mas aqui a gente já tem envolvimento da crista óssea. Na classe 4 a gente tem o destacamento de cemento, a lesão óssea, tem envolvimento da parte endodôntica, né? Envolvimento apical, e tem envolvimento da crista óssea. Na classe 5 tem o cemento destacado, a gente tem reabsorção óssea lateral, não tem envolvimento endodôntico, mas ele já é clinicamente acessível, então tem rompimento de crista óssea e a gente consegue entrar ali naquela região com algum instrumento. E a classe 6 é quando envolve tudo. Então a gente tem o destacamento de cemento, tem lesão lateral, tem envolvimento endodôntico e tem envolvimento da crista óssea e é clinicamente palpável. Então a gente consegue entrar ali naquela região. A classe 5 e 6 elas já são mais expostas ao ambiente clínico. E a gente tem também a classificação por estágios. A classificação por estágios, ela funciona de acordo com quantas faces essa doença ela envolve. Então, por exemplo, o estágio A é o destacamento apenas numa face do dente. Pode ser nas proximais, pode ser na vestibular ou pode ser na lingual ou palatina. O estágio B, ele envolve duas faces, então pode ser, né, vestibular mesial, distal e palatina, vestibular e lingual, independente se esse destacamento ele seja um grande que envolve as duas faces ou que ele seja dois separados. O estágio C vai envolver três paredes, né? Então, uma ali mesial, distal e vestibular, vestibular, lingual e mesial, distal, vestibular e lingual, né? Então, vai sempre envolver três fases e também a mesma coisa. Pode ser um fragmento grande, destacado, que envolve as três, ou fragmentos separados que estejam presentes nas três faces. E o estágio 4 que vai envolver todas as faces daquele dente. Então, vai envolver vestibular, mesial, distal e palatina ou lingual. E aqui tem um videozinho rápido, né, de uma tomografia, só para a gente visualizar, né, como funciona. Então, ó, nesse vídeo aqui, ó, ela mostra exatamente que a gente tem uma delaminação de cemento bem aqui no terço cervical. Né? Aqui a gente tem esse um pedacinho só, né? Ele é pequeno, esse fragmento, mas você vê que ele está localizado ali na região cervical e que ali a gente já tem uma lesão lateral, né? A gente já tem ali uma imagem radiolúcida de reabsorção óssea naquela região e que está bem localizada na região cervical do dente. Aqui, ó, é outra imagem do dente 11 também, e que a gente já observa o destacamento no terço médio desse dente, olha só. Ó, e é um pouco mais extenso, né? Então a gente vê ali que é um fragmento um pouco mais extenso da delaminação de cemento. Ali também acompanhada uma lesão lateral, né? E uma imagem radiolúcida sugestiva de perda óssea naquela região. E nessa outra imagem, a gente observa agora. A delaminação de cimento no dente 21 na região de terço apical. Então, ó, a hora que a gente coloca aqui o videozinho, olha só.
Tá bem ali na região apical, é um dente endodonticamente tratado já, né? Que tem esse destacamento desse dente. Observem que aqui eu vou até voltar um pouquinho nessas imagens. Essa primeira a gente vê que o dente tem um canal tratado, né? Tá ali na região cervical, mas ele já tem um canal tratado, né? Por outros motivos que não vem ao caso. Mas aqui, nesse segundo caso, que a gente tem essa lesão no terço médio, esse destacamento, esse dente ele não tem nenhum tratamento endodôntico. E a vitalidade desse dente ali não foi alterada. É um dente com vitalidade normal. Agora, aqui, nesse último caso que a gente viu, né, do terço apical, esse dente ele já tem o canal tratado. Então, a gente não saberia dizer se esse destacamento ele teria envolvido esse dente. Às vezes, pode até ser que esse dente foi tratado canal por conta disso, né? Porque tinha essa delaminação de cimento, que eventualmente não foi localizada, e aí e também não está errado o tratamento endodôntico, né? Porque muito provavelmente pode ser que essa inflamação ali na região apical desse fragmento tenha levado à necrose pulpar e realmente precisaria fazer um tratamento endodôntico, né? Mas por essa causa, pode ser que tenha sido por essa causa. E aqui eu coloquei um fluxograma para a gente ter uma ideia de como a gente vai prosseguir, né, em cada situação. Então, para a gente definir um diagnóstico. Então, primeiro a gente vai fazer aqui a avaliação inicial. O que que a gente vai precisar perguntar, né, fazer nessa avaliação clínica quando o paciente chega? Observar dor, sinais e sintomas, né? Então, dor, se é localizada ou se é difusa, se tem presença de fístula ou não, se tem tumefação gengival, se esse dente ele tem bolsa profunda, se essa bolsa profunda ela é isolada ou não, se esse paciente tem várias bolsas, né? Várias profundidades de sondagem. A partir dessa avaliação inicial, a gente vai verificar o quê? Vitalidade pulpar. Então, a vitalidade pulpar desse dente, ela tá alterada? Se sim, se essa vitalidade pulpar ela estiver alterada, a gente precisa fazer tratamento endodôntico. De qualquer forma, a gente precisa fazer o tratamento endodôntico. Porque se esse dente já responde de uma forma negativa ao teste de sensibilidade pulpar, a gente precisa fazer o tratamento endodôntico. E aí a gente vai precisar ver qual a resposta desse tratamento endodôntico. Houve regressão após o tratamento ou não houve regressão, né? Então, aí, a partir disso, a gente precisa fazer uma avaliação radiográfica para a gente saber se houve a regressão ou não. Então, existe ainda a radiolucidez lateral ou defeito ósseo vertical ou radiolucidez apical desse dente, né? Agora, se a vitalidade pulpar não está alterada, ele responde normal, igual aos dentes vizinhos. O que que a gente precisa fazer? Avaliação periodontal. Então, ali a gente vai observar: esse paciente tem bolsa profunda? A bolsa dele é isolada? É estreita? Porque normalmente é assim que se aparece quando a gente tem uma delaminação de cemento. Se ele tiver essas condições, a gente vai fazer também avaliação radiográfica. E aí, de novo, a gente vai observar: tem radiolucidez lateral? Tem defeito ósseo vertical? Condiz com bolsa profunda isolada, estreita naquela região? E aí, a partir disso, a gente vai fazer uma avaliação tomográfica. Então, a gente vai fazer tomografia e vai ver quais são os achados tomográficos específicos para a gente poder definir qual é o diagnóstico diferencial dessas lesões atípicas. Então, pode ser que a gente ache na tomografia uma imagem radiolúcida em forma de J, com perda óssea na extensão da raiz, que segue até a porção apical, e
em algum determinado local da raiz a gente consiga ver uma separação. Então, se a gente consegue ver uma separação daquele dente, né, naquela raiz, dentinária mesmo, né, e a gente está falando de uma separação total da raiz, não do cemento, aí significa que a gente tem uma fratura radicular. Né? Então, a gente define que a gente tem, nesse caso, uma fratura radicular, e que aí o tratamento infelizmente, no caso, vai ser extração, né? A gente, endodonticamente ou periodontalmente, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Se esse dente, ele apresenta uma lesão, na região apical, que está envolvendo o ápice daquele dente, que tem o contorno do ósseo ali que está envolvendo a lesão, se a gente tem esse tipo de lesão endodôntica, a gente sabe que a gente tem um problema endodôntico e que se a gente já tratou, a gente precisa retratar, e se não tratou, ainda precisa fazer o tratamento primário. Se a gente observa na imagem tem uma bolsa periodontal, perda óssea e não tem nenhum destacamento, né? A gente não vê nenhum cemento ali destacado. É uma lesão periodontal e a gente tem que fazer um tratamento periodontal. E muitas vezes a gente pode ver irregularidades na raiz, porque a raiz pode ter, o paciente pode ter sofrido algum trauma ou por outros fatores, ele pode ter uma reabsorção radicular externa que pode ser inflamatória, causada também por lesões e contaminação, né? Como pode ser causado também por trauma. E aí, essa raiz, ela fica meio irregular. Às vezes pode dar a impressão para gente de que tem destacamento de cemento ali, porque como ela fica irregular, né? Na porção externa, pode dar uma ideia, de destacamento de cemento na região. Mas se na tomografia a gente não encontra nenhum fragmento, a gente não tem uma delaminação de cimento. Aí vai ser algum desses outros itens que a gente comentou. Então, todos esses achados a gente pode estar combinado com uma lesão de cemento alter, desde que na tomografia a gente ache o fragmento de cemento. Se não, a gente vai diagnosticar como uma dessas quatro formas. Além do que, a gente pode também ter, né, a combinação da lesão endodôntica com a lesão periodontal, e aí a gente também pode ter um diagnóstico de lesão endopédio. Bem, o que que a gente tem de desafios, né? Por que que é um desafio opa, desculpa. Por que que é um desafio no diagnóstico? Porque, de novo, né, a gente bate toda vez na mesma tecla. Ela é muito semelhante a outras patologias, e a gente pode ter essa dificuldade de diagnosticar se é uma fratura, ou se é um cemento artérico, ou se é uma lesão endodôntica, né, ou um problema, de reabsorção, ou problema periodontal. A gente tem limitações no exame clínico isolado, porque como a gente viu, os sinais e sintomas, eles são muito parecidos com os outros diagnósticos, né? E aí a importância também, né, da correlação clínico-radiográfica, é, eu falo que não existe, não tem como você ter um consultório ou você trabalhar no consultório que você não tem um raio-x. Isso é basicamente inadmissível, não dá. Principalmente para gente que é endodontista, é nosso instrumento de trabalho cotidiano. Todo dia a gente tira radiografia, né? E às vezes acontece, eu tô falando isso porque às vezes a gente tem relatos de alunos, né, que falam, eu fui trabalhar numa clínica que não tem raio-x. Gente, não dá. Infelizmente, eu sei que no começo a vida é difícil e a gente tem alguns percalços aí, mas não dá para a gente trabalhar radiografia, a gente sem radiografia, pelo menos radiografia. A gente está vendo aqui que a gente não consegue diagnosticar só com a radiografia. Imagina se a gente não tem nem isso, né? Então, não, infelizmente, não dá para a gente trabalhar sem radiografia, pelo menos, né?
E também o desafio é em qual fase dessa, que está essa delaminação de cimento. Porque, como a gente já falou lá atrás, quando a delaminação de cimento ela está numa fase inicial, ela é bem mais difícil de diagnosticar, porque muitas vezes a gente não vê halo radiolúcido, a gente não vê destacamento de cemento, às vezes o paciente, principalmente na fase inicial, né, ele não tem sinais, sintomas, então não tem inchaço, ele não sente dor. Então, nessa fase inicial, o desafio é um pouco maior para a gente chegar num diagnóstico certeiro da condição. E aí, o que que a gente tem de condutas clínicas? Bom, quando a gente fala de delaminação de cemento, significa, voltando lá na definição, né, que a gente tem um fragmento de cemento que está destacado parcial ou completamente da raiz. Então, se a gente tem um fragmento destacado, o que que a gente precisa fazer para resolver esse problema? Remover completamente esse fragmento. Enquanto a gente não remover completamente esse fragmento, a gente vai fazer tratamento periodontal, a gente vai fazer tratamento endodôntico, a gente vai fazer restauração, a gente vai fazer cirurgia, a gente vai fazer macumba, a gente vai fazer de tudo que não vai resolver, tá? Não vai resolver. Enquanto a gente não tira o fragmento dali, a gente não resolve o problema da delaminação de cimento. E aí, eu coloquei aqui acompanhamento clínico, que a gente precisa tomar cuidado um pouquinho quando a gente fala disso. O acompanhamento clínico a gente só faz se esse problema ele for um achado radiográfico tomográfico, tá? Sem sinais, sem sintomas, sem nada. Não tá aí ainda desenvolvendo um processo inflamatório ali, porque pode acontecer desse fragmento se destacar e ficar quietinho ali sem causar grandes problemas para o paciente, tá? Sem ter reabsorção óssea, sem ter destruição do ligamento periodontal. Mas a gente precisa acompanhar isso para ver se isso não evolui para uma doença, porque a gente não vai acompanhar a doença, tá? A gente não acompanha a doença. E aí, o que mais que a gente pode fazer? Raspagem e aplanamento radicular, que pode ser cirúrgico ou não cirúrgico, depende aonde o fragmento se localiza. Normalmente, não cirúrgico é mais quando a gente tem um destacamento mais cervical, que a gente eventualmente consegue enxergar melhor, tá? Mas normalmente a opção é pelo tratamento periodontal cirúrgico, porque quando a gente abre e faz essa raspagem a campo aberto, a gente consegue ver as faces, né? Então a gente consegue raspar e ter uma visualização melhor e ter uma certeza de que a gente removeu esses fragmentos. A gente pode precisar fazer uma cirurgia apical, né? Cirurgia parendodôntica, se esse fragmento ele se localiza na região apical, envolve também o periodonto apical daquele dente. Reimplante intencional, que assim a gente fala porque é a última alternativa antes de uma exodontia, mas também o reimplante é bem complicado, porque toda vez que se faz um reimplante, a chance desse dente anquilosar é muito grande, e aí pode causar outras dificuldades mais para frente. E por último, se realmente esse dente ele não tem inserção óssea, ele não tem o periodonto já não está adequado mais, o dente tem uma mobilidade e esse paciente não tem condições de reabilitar esse dente, aí né, o último tratamento que a gente vai ter seria a exodontia desse dente. E quais são os critérios que vão ser decisivos para que caminho, né, a gente vai tomar de tratamento? Então, vai ser a extensão da lesão, né, o tamanho da lesão, e aí isso a gente vai analisar com a tomografia. A localização do fragmento, né? Então, se ele está mais cervical ou terço médio, a gente vai fazer um tratamento periodontal. Se ele tiver no terço apical, a gente vai precisar fazer um tratamento e se envolver o tecido pulpar, né? A gente vai precisar fazer um tratamento endodôntico e com certeza um tratamento de cirurgia apical. A condição periodontal, então, se esse paciente ele tem bolsas, né? Se ele já tem contaminação naquela região, mais a delaminação de cemento, a gente precisa fazer o tratamento periodontal, e aí, com bolsas mais profundas, não tem jeito, a gente vai ter que fazer tratamento cirúrgico, né? Cirurgia retalho.
E também alinhar sempre com a expectativa do paciente. Você vai falar tudo que está acontecendo para ele, quais são qual é o prognóstico daquele dente, daquele tratamento, e aí juntos você e o paciente vão decidir qual decisão e qual tipo de tratamento a gente vai tomar. Tá? Porque pode ser que esse dente ele tenha a gente consiga fazer um tratamento endodôntico ou periodontal ou associados, mas às vezes o paciente não quer ou não tem, às vezes, viabilidade econômica para fazer todo aquele tratamento, então ele opta pela exodontia, por exemplo. Então, assim, a gente tem que sempre alinhar as expectativas com o paciente, afinal de contas, o dente é dele, né? A gente, é o que eu falo, a gente recomenda fortemente, mas no fim, a decisão, quem decide, né, o tratamento que vai receber é o paciente. E aí a gente também pode utilizar junto de técnicas regenerativas. Então, junto à terapia endodôntica ou periodontal, cirúrgica, a gente pode fazer utilização de osso, seja ele autógeno ou xenógeno, né? Então, a gente pode utilizar também materiais bioativos, membranas de colágeno, é, materiais como MTA, por exemplo, se a gente for fazer uma cirurgia apical, porque esses materiais e essas técnicas regenerativas, eles criam um ambiente mais propício para que a gente tenha restabelecimento mais rápido desse dente. Então, a gente consegue uma formação óssea mais rápida, mais efetiva, guiada para aquela determinada localização, né? E também existem alguns trabalhos que falam que a chance de taxa de sucesso com as técnicas regenerativas, elas aumentaram muito. Então, tem uma base geral, né, que as técnicas convencionais, sem a técnica regenerativa, gira a taxa de sucesso em torno de 40%. Já com as técnicas regenerativas, essas taxas de sucesso elas aumentam para 70 a 80%. Tá? Então pode dar uma ajuda bem legal aí para o tratamento dessa condição. E aqui a gente tem um caso clínico, eu trouxe para mostrar para vocês como que foi conduzido esse caso, né? Então, ó, esse caso é de um paciente do sexo masculino, ele tem 66 anos e ó, a delaminação de cemento aconteceu no dente 37. Olha aí, a gente falou tanto, né, de dentes anteriores, unirradiculares, mas acontece em posteriores também, tá? Só é mais comum acontecer nos dentes anteriores, mais comum do que nos dentes posteriores. E aí, nesse caso, aconteceu no dente 37. O paciente, ele relatava sintomatologia dolorosa, era uma dor persistente e que ele relatava que era maior durante a mastigação. Então, toda vez que ele mastigava, ele sentia um pouco mais esse dente. Como a gente vê aqui também na radiografia, né? Era um dente que tinha uma restauração resina composta, MOD, e no exame clínico, o profissional percebeu uma bolsa periodontal na região distal de 12 milímetros. Então, se a gente olhar aqui na radiografia, né, a gente consegue ver o dente, a restauração MOD aqui. Aqui, ó, toda essa extensa região aqui de perda óssea, tá? Que é a região distal, onde ele sondou e deu 12 milímetros. E aqui na ponta dessa seta laranja, a gente consegue ver a separação do fragmento. Então, aqui a gente conseguiu ver num exame radiográfico, né? Por exemplo. Nesse caso, a gente conseguiu ver. E aí, aqui a gente consegue ver bem nessa região cervical, né? Que tem esse destacamento do cemento. Quando o profissional ele fez o teste térmico deu negativo. Então, a gente vê que tem uma bolsa profunda aqui, mas que ela se estende até o ápice desse dente. Então, essa condição, ela envolveu também
a região periapical, né? Ela envolveu o tecido pulpar desse dente que necrosou devido a essa situação. E aí, o que que ele fez então? Ele fez o tratamento endodôntico desse dente, tá? Então, ele fez ali a cirurgia de acesso, preparo cervical, ele utilizou para instrumentação a 2507, que é a primary da Wave One Gold, da Dentsply. Feito todo a odontometria, todo o preparo químico cirúrgico, ele utilizou uma medicação de hidróxido de cálcio, deixou essa medicação de hidróxido de cálcio por 2 semanas e obturou com gutta-percha e H+ na técnica de condensação lateral. Depois de 2 meses, esse paciente voltou para fazer o tratamento periodontal, tá? E aí o profissional ele fez uma raspagem a retalho, né? Então ele abriu ali a região e fez a raspagem principalmente ali da região distal. Então aqui a gente tem, né, as imagens da odontometria, prova de cone, dente obturado e ainda, obviamente, né, recente com a lesão endodôntica, com a lesão endopério ali. Bem, opa. E aí depois da raspagem, um acompanhamento de 24 meses, depois de 1 ano, a gente tem essa radiografia aqui, ó, que a gente consegue perceber total cura daquela lesão que tinha antes ali na região distal. Então, a gente já não percebe mais lesão apical, aquela lesão que tinha aqui na região distal formou osso novamente, né? Claro que aqui na região mais cervical, eventualmente ali com a própria localização do fragmento, tá ali na cervical, perde-se um pouco de osso ali, né? Mas essa região mais média apical teve nova formação óssea e esse dente foi mantido em boca, depois foi feita uma coroa metálica e esse dente foi reabilitado, né? Com sucesso. Aqui tem um outro caso clínico que é do dente 21, onde a gente observa, opa, onde a gente observa aqui na região cervical média o dessecamento do cemento, né, na face cervical. E esse dente foi tratado, o dente respondia normal, teste térmico, então a vitalidade dele estava ok. A vitalidade dele estava ok, e então a opção de tratamento aqui foi cirurgia periodontal para poder fazer a raspagem desse dente. E aqui na ponta da seta a gente consegue ver o fragmento de cemento ali que foi raspado. E aí, acompanhamento de 10 anos desse paciente, tá tudo bem ali, né? Não tem mais a lesão, não tem perda de osso ali na região. O dente continua mantendo a sua vitalidade pulpar, não precisou tratar o canal porque o fragmento ele não teve implicações endodônticas. Então aqui só foi feito tratamento periodontal. Nesse outro caso aqui, ó, do dente 21, o paciente ele apresentava uma fístula. No exame radiográfico deu para ver ali, né, na região mesial do dente, um destacamento do cemento. E aqui foi feito também a cirurgia periodontal, foi feita raspagem, mas nesse caso, nesse caso clínico, não foi possível a resolução por motivos ou por eventualmente ter ficado algum fragmento ali, ou porque teve novo destacamento de cimento, tá? Então, quando foi feito o controle, foi observado que ali ainda tinha a delaminação de cimento, ó, o destacamento do cimento na região médio apical do dente.
E aí a fístula desse dente ele voltou, e após 6 meses foi feita a extração desse dente. Então, esse dente ele foi tratado, o tratamento dele tentou-se um tratamento periodontal, não deu certo e acabou indo para exodontia. E esse caso clínico é um caso clínico meu, que eu fiz, e é de uma paciente de sexo feminino. Ela tinha 53 anos e ela tinha histórico de trauma naquele dente. Ela chegou até mim já com canal, já com tratamento endodôntico realizado, mas ela tinha a presença de fístula ativa. E aí, eu perguntando sobre o histórico dela, ela me falou que uma vez ela caiu e bateu o queixo e tinha batido esse dente. Esse dente, ele era um pouquinho mais amarelado do que os outros. Então, quando a gente pegou esse dente, né, e aí eu fiz a radiografia, vi aquela lesão ali, ainda tinha falado para a paciente, falei, olha, tem uma lesão bem grande nesse dente, mas a gente precisa fazer o retratamento desse dente, mas pode ser que a gente precise de uma cirurgia, porque pelo aspecto da radiografia, nos sugere que pode ter ali uma lesão cística, e aí a lesão cística não se resolve apenas com tratamento endodôntico, a gente tem que fazer uma complementação cirúrgica, blá blá blá, né? Falei tudo isso para a paciente. Ela já estava sabendo que talvez ela precisaria passar por uma cirurgia. E aí, eu retratei esse dente. Então, olha lá. Fiz desobturação do canal radicular, utilizei medicação intracanal, hidróxido de cálcio, por 2 semanas. Na instrumentação, eu utilizei para o PQC, eu utilizei hipoclorito, 2,5, e utilizei fiz a modelagem até a lima 3007, que ela é uma lima da Protaper Next, que ela tem os 3 primeiros milímetros esse aumento de 0,7, e depois ela tem um taper variado. Fiz PUI, e obturei. Fiz a obturação com cone, cone principal, técnica de condensação lateral e H+. Fizemos também daí a outra profissional do consultório fez uma raspagem periodontal e, para nossa surpresa, a fístula não foi embora, a fístula voltou. Então, depois de 2 semanas, essa fístula voltou. Aí a gente fez a tomografia desse dente. Aqui tem um videozinho da tomografia. Tá rodando ali. Então, a gente vê ali que tem uma perda óssea bem grande, né, na região apical e na região lateral. Quase não tem mais suporte ósseo ali, né? Não tem tábua vestibular, não tinha tábua vestibular, não tinha tábua lingual. Esse dente ele estava seguro ali só pelas proximais, na região cervical. E ali a gente consegue ver, tanto no corte axial quanto no lateral, a presença da delaminação de cemento. Não sei se está dando aí para ver, mas ela estava presente ali na região vestibular, distal e lingual e mesial. Na verdade, estava envolvendo todas as paredes, né? Estágio D. Então, ela tinha uma perda óssea muito severa. E aí, né, visto que tinha essa condição, eu voltei a conversar com ela, expliquei a situação, falei que a gente tinha duas opções ali. Ou a gente podia fazer a tentativa de uma cirurgia paraendodôntica, né, para tentar resolver e fazer a raspagem desse fragmento aberto. Ou só que assim, expliquei, né, que já tinha muita perda óssea, tinha mobilidade. É um estágio que a chance de dar certo é muito diminuída, porque já não tem mais tábua óssea, né, já fica um pouco mais difícil. Só que ela me falou que ela não queria perder esse dente de jeito nenhum. Então eu falei, para não perder o dente de jeito nenhum, a gente ainda tem essa alternativa. Pode ser que não dê certo. Ela falou: não, tudo bem, eu quero tentar. Então, a gente alinhou as expectativas, né? Alinhamos a expectativa com o paciente
e fizemos a cirurgia. Aqui tem um vídeo rapidinho mostrando a cirurgia. E aí a gente fez o retalho, né, da cirurgia, expôs ali o ápice, tiramos todo o tecido de granulação, dá para ver bem, depois tem uma foto, vou mostrar de novo, dá para ver bem ali a região, curetei bem a região, raspei a raiz radicular, tirei os fragmentos de cemento, e aí eu ainda cortei o finalzinho ali da raiz e selei com MTA, porque eu julguei que ficaria mais bem selado dessa forma, e o MTA, como é um material bioativo, ele ia ajudar ali na condição da região a restabelecer mais rápido. E aí a gente colocou osso e membrana, né? Acho que deu para ver ali no vídeo. A gente colocou osso e membrana naquela região ali para ajudar a, a reabilitar, né? E aí fechamos e fizemos o acompanhamento desse dente, né? Então a gente colocou osso ali, liofilizado, bovino, membrana de colágeno e fechamos tudo. Essa imagem, ó, que é bem legal, dá para ver exatamente aqui, né, o fragmento, ó, o cemento fragmentado, bem nessa região, e nessa região aqui também a gente consegue observar, ó, esse fragmento. E aí, o acompanhamento de um ano, então, olha só como a lesão regrediu, né, a radiografia. A gente manteve também uma contenção ali, porque, como eu tinha explicado para ela, tinha muita mobilidade. Então, a gente manteve ali por um tempo a contenção daquele dente. E aí, esse dente, ele, obviamente, né, gente, não tem jeito, ele ficou ali com uma perda de inserção gengival na vestibular, porque não tinha tábua óssea vestibular nenhuma, né? Então, por mais que o osso liofilizado que a gente colocou ali foi mais para a gente conseguir resolver o problema na região apical, né? Mas assim, infelizmente não teve jeito, ficou ali um pouquinho de recessão gengival, mas que a paciente também já sabia, porque a gente já tinha alinhado essas expectativas. Mas ela tá feliz da vida, era o que ela queria. A gente conseguiu manter o dente. Agora, eu ainda não tenho a radiografia, mas depois, quando eu tiver também, quem quiser, eu posso encaminhar. Já vai fazer 2 anos de acompanhamento, que o dente está bonitinho ali, em função, cumprindo o seu papel, no sistema estomatognático. E aí, gente, só para a gente concluir, né, que eu tô passando um pouquinho do tempo aqui, professor, desculpe, mas eu já estou finalizando. Para a gente concluir, então, sobre o assunto, a gente precisa ter em mente que nem toda lesão lateral ela é endodôntica, ela pode ser, mas não significa que ela é. Então, a gente precisa de todos os outros exames complementares para chegar numa conclusão, né? Para observar se, não, se ao invés a gente endodontista está sempre ali com a cabeça no canal, né? Então, não, tem uma lesão lateral, é um canal, com certeza, é um canal lateral que tem ali e a gente vai tratar indo, vai dar tudo certo. Às vezes não, né? Às vezes pode ser que a gente tenha uma delaminação de cemento que a gente não está enxergando na radiografia. O cemento alter, ele deve entrar no raciocínio clínico, né? Então, a gente ter ele ali como uma possibilidade que ele pode acontecer. A tomografia computadorizada, CONIBIM, de pequeno volume e alta resolução, ela é imprescindível para esses casos, principalmente, né? Não só para esses casos, mas para esse caso, principalmente da delaminação de cimento, vai ajudar a gente em todos aqueles fatores que a gente falou, né? Localização do fragmento, tamanho da lesão, definição do plano de tratamento, prognóstico. E sempre lembrar que diagnóstico correto evita tratamento desnecessário. Então, se for uma delaminação de cimento e a gente simplesmente só tratar a endo, não vai resolver o problema do paciente.
e esse paciente ele vai voltar e ele vai voltar com uma fístula ativa e a gente não vai ter resolvido o problema dele, tá? Então, o diagnóstico correto evita tratamentos desnecessários. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito bom, muito bom, muito bom. Uma super honra ver você nesse altíssimo nível, com uma abordagem com bastante conhecimento técnico, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu não sei, tem algumas perguntas aí? Eu vi vários elogios, isso eu vi, né? Muita gente falando da qualidade